Convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, vamos continuar a partir do que lemos ontem. Ontem nós estudamos a história de José e aprendemos um pouquinho sobre o poder da profecia. Mantivemos nossos olhos no senso profético e esse senso profético orientou toda a vida de José. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a culpa. Porque enquanto a profecia é esse senso que nos divino, que nos encaminha para Deus e para o céu, e que ao mesmo tempo blinda a nossa vida contra as investidas satânicas, a culpa é o instrumento que Satanás utiliza a partir da tentação e do pecado, para tirar nossos olhos do céu e para nos desviar de Deus e do plano que Ele tem para a nossa vida. Você sabe que a culpa é um sentimento paralisante. Ela funciona como uma espécie de peso gigantesco que é colocado sobre nossos ombros. Ela coloca a nossa vida em posição de inércia, ela tira o brilho dos olhos, a nossa capacidade de sonhar, de imaginar o futuro, a nossa capacidade de ter esperança. A culpa é como um fantasma do passado que vem nos assombrar, lembrando aquilo que nós fizemos no verão passado. A culpa é um monstro satânico, instrumento maligno para tirar a nossa vocação espiritual. Deus tem sonhos extraordinários para o seu povo. Deus deseja fazer grandes coisas por meio de nós, todos nós. Mas o diabo usa o pecado e a consequente culpa para anular os sonhos de Deus na nossa vida. Você sabe que por causa da culpa muita gente adoece. Existem muitas doenças psicossomáticas que são acionadas pelo fantasma da culpa. A culpa, além de um problema espiritual, acarreta problemas emocionais, psicológicos e físicos nas pessoas. E muitas pessoas, por causa da culpa, chegam ao ato extremo de tirar a própria vida. A Bíblia tem um exemplo clássico do efeito catastrófico da culpa na vida de uma pessoa. Um dos personagens mais conhecidos das Escrituras é Judas. Você conhece Judas? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E depois que ele viu Cristo ser entregue aos principais líderes por ele mesmo, para que fosse morto, um sentimento terrível de acusação satânica tomou conta da vida dele, e Judas não pôde lidar com aquele sentimento horrível que penetrou completamente em sua vida, e diz o texto que Judas se enforcou e tirou a própria vida. Bom, nessa noite eu quero falar sobre um personagem que também se chama Judas. Aliás, você sabia que existe um outro importante personagem na Bíblia com esse nome? No Antigo Testamento? Convido você, como já disse, a abrir a sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis, e eu vou apresentar o Judas do Antigo Testamento para você. O Judas do Antigo Testamento, na verdade, se chama Judá, e é o mesmo nome, Judas e Judá. Judas é apenas, o S do nome Judas é apenas uma corruptela grega para o nome hebraico Judá. E veja as semelhanças que há entre o Judas do Antigo Testamento, Judá, e o Judas do Novo Testamento. Veja o capítulo 37, por exemplo, diz que quando José, o irmão precioso daquela família, se aproximou dos demais irmãos que estavam distante da casa do pai e desejaram matá-lo, jogaram numa cisterna e planejaram matá-lo, Judas teve uma ideia, e veja qual foi a ideia de Judas, versículo 26 do capítulo 37 de Gênesis. Então disse Judá, que é o Judas do Antigo Testamento, a seus irmãos: de que nos aproveita matar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Versículo 27, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Preste atenção no que Judas falou aqui. O que nós vamos lucrar em matar José? Observe o ímpeto egoísta e negociador de Judas. Ele pensou
que ele poderia auferir lucro financeiro com a vida de José, e que se ele fosse morto, eles não ganhariam nada. Então resolveu ter a ideia, resolveu influenciar seus irmãos para que todos eles vendessem juntamente com ele José para os ismaelitas. Isso é muito interessante, porque o texto diz que Judá vendeu José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Nos tempos bíblicos, um escravo era vendido pelo preço de 30 moedas. E lembre-se que o Judas do Novo Testamento vendeu Jesus exatamente por esse preço, 30 moedas de prata. Judá, no entanto, vende José, que é um representante de Cristo, para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Provavelmente os ismaelitas eram bons negociantes e convenceram Judá a fazer um desconto no escravo que eles estavam comprando, e ele resolveu tirar 10 ciclos de prata daquele negócio e vendeu José abaixo do preço. Fez uma promoção para vender o nobre filho de Jacó, que seria herdeiro da bênção da primogenitura. E assim, Judá e seus irmãos se livrariam do estorvo sonhador José e ainda poderiam ganhar um dinheirinho extra, 20 moedas de prata, vendendo seu irmão como um escravo, como um animal. Bom, as semelhanças entre Judá e Judas não param por aí, porque é interessante você observar que a história de José passa a ser contada no capítulo 37 de Gênesis, e ela vai até o capítulo 50. No entanto, o capítulo 38 de Gênesis parece interromper a história de José para contar a história de Judá. E eu sempre achei estranho isso, até entender qual foi o propósito de Moisés, o escritor do Gênesis, ao fazer isso. Aqui no capítulo 38, Moisés está nos fazendo perceber, por contraposição, quem é José e quem é Judá. José é nobre, José é santo, José é guiado pela profecia, mas Judá, o Judas do Novo Testamento, é ímpio e é orientado pelas consequências de seu pecado, em especial a culpa. Veja que Judá vende seu irmão, depois mente para o seu pai, pega a capa de José, molha no sangue de um cabrito. E você sabe que os animais, as cabras, os cabritos, as ovelhas, eles têm um papel ritualístico muito importante na cultura bíblica. Esses animais, eles eram sacrifícios. Os patriarcas eram pastores de ovelhas para oferecer o melhor sacrifício a Deus. E aqui Judá pega um animal sacrificial e o usa para um pecado terrível, que é enganar seu pai. Molha a capa de José no sangue do animal e manda covardemente entregar aquela capa para o pai, dizendo: não seria essa a capa do seu filho, sugerindo que José havia sido despedaçado por um animal selvagem. Aquela notícia caiu como uma bomba no colo de Jacó, que disse: eu vou morrer chorando, José. Veja, Judá, desejando egoisticamente a liderança patriarcal daquela família, desfere um golpe quase que fatal no coração do seu velho pai. Além de toda a maldade que cometera com o jovem José, ele maltratou ferozmente o seu idoso pai, e ele não pensou em nada disso. Porém, um sentimento de culpa semelhante àquele que brotou no coração de Judas no Novo Testamento, brota no coração de Judá. Enquanto Judas foi para o enforcamento imediato, Judá passa a viver uma estrutura de vida suicida, paulatinamente afastando-se de Deus, orientado por esse sentimento horrível chamado culpa, que lhe sufocava a vida. Diz o capítulo 38 de Gênesis, no versículo 1, o seguinte: aconteceu por esse tempo, ou seja, no tempo que José foi vendido, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Preste atenção numa coisa, nós precisamos entender as entrelinhas do texto bíblico.
Judá vivia no clã de Jacó, que era o patriarca, o príncipe real de Canaã, diplomata da Canaã celestial. Aquela família era a depositária da semente que salvaria o mundo, e a comunhão daquela família era muito importante para a manutenção dos valores do reino que Deus estabeleceria por meio daquela linhagem. No entanto, certamente o sentimento de culpa que brotou no coração de Judá fez com que ele não pudesse mais conviver com seu pai e olhar nos seus olhos, porque ele sabia o que ele havia feito contra o idoso. Então esse sentimento terrível, maligno, que vem como decorrência dos atos pecaminosos que cometemos, afastou Judá da fonte da bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão que está acompanhando este culto, você que é um jovem, que está pensando em abandonar os caminhos de Deus, ou que já abandonou. Eu sei por que você fez isso, ou porque você está pensando fazer isso. Ninguém acorda de manhã um dia e diz: eu vou abandonar a igreja, não quero mais saber de Deus. Não é uma decisão deliberada. Essa decisão, ela é resultado progressivo de afastamento de Deus por conta de pecados não confessados, não arrependidos e por isso não perdoados. Abandonar os caminhos de Deus resulta de se aproximar das bandejas iníquas do pecado que Satanás oferece, as iscas perniciosas do inimigo que ele vai dando, as relativizações das verdades absolutas de Deus. Não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo, você pode se vestir dessa maneira, você pode comer aquilo ali, você pode ir naquele lugar, você pode ter essa ou aquela companhia, você pode beber isso daqui, você pode ir naquele ambiente em que existem pessoas se divertindo à maneira do mundo. E à medida que nós vamos abrindo espaço na nossa vida para essas incursões satânicas, o pecado vai se alastrando dentro de nós e vai deixando depois um sabor amargo de fel, culposo em nossa vida. E este sentimento faz com que nós tenhamos um sentido de indignidade no primeiro momento. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero olhar para o pastor, eu não quero olhar para o ancião, eu não quero olhar para o meu pai. Lá não é meu lugar, lá só tem santos, eu sou pecador, olha o que eu fiz ontem. Quando nós dando vazão à nossa carne, aos impulsos carnais que habitam em nós, cometemos pecados. O diabo faz isso. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Cristo, olha aqui para mim. O diabo faz isso, te tenta com prazer. Ele te tenta com prazer, não é porque ele gosta de você, não é porque ele quer deixar você feliz, satisfazer os seus desejos. O diabo te dá pecado porque ele quer te matar. O diabo te apresenta prazeres pecaminosos porque ele quer tirar o brilho dos seus olhos, tirar seus sonhos, tirar os planos de Deus para a sua vida. Não se iluda com as tentações demoníacas, não siga seus impulsos carnais orientados pelos valores desse mundo pernicioso, porque o final disso aí é morte eterna. É para isso que o diabo tem um leque muito grande de tentações pecaminosas, para afastar você definitivamente de Deus, porque ele sabe que a culpa é esse sentimento que nos anula, que nos acorrenta, que nos aprisiona, que tira a nossa paz. E foi isso que aconteceu com Judá. Ele se afastou de seu pai e de sua família, ele não podia mais conviver ali. E veja que não é só isso, o texto diz que ele foi viver, sabe aonde, meus irmãos? Entre os cananitas. Ele foi morar na região de Canaã, entre os pagãos, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, e mais do que isso, ele resolve ali se casar. Observe o que o pecado vai fazendo. Você peca, vem a culpa te afasta de Deus, e o diabo ele vai te emaranhando em circunstâncias para te aprisionar nessas circunstâncias que ele mesmo criou e que você permitiu. Então ele se casa com a filha de um ímpio cananita, estabelece uma família altamente disfuncional com essa mulher. Essa mulher não tem nome na Bíblia, isso evidencia
o fato de ela ser realmente uma pessoa ímpia e perversa, isso fica ainda evidenciado no texto, porque com esta mulher, Judá, o nobre príncipe, filho de Jacó, vai ter filhos perversos, tão iníquos, que Deus tem que tirar a vida deles. Ele teve um filho chamado Er, que era tão mau, que Deus tirou a vida dele por conta da maldade. E ele tinha um segundo filho, a quem Judá pediu que se casasse com a esposa do primogênito Er, para suscitar descendência a ele. Essa esposa era Tamar, e esse Er era tão perverso, tão mau como o irmão, egoísta, que Deus também teve que tirar-lhe a vida. E ele teve um terceiro filho, que era menor, chamado Selá. Então, Judá pensou o seguinte: bom, meu filho Er casou com uma viúva negra, porque ela já tirou a vida de um, ele imaginou, né? Não foi ela, mas ele era casado com ela. E aí eu dei o segundo filho também morreu. E agora eu tenho um terceiro, um menino. Se eu der para ela esse menino também como marido, daqui a pouco morre, eu vou ficar sem filho. Então ele tem um plano ímpio e pecaminoso. Veja, é pecado sobre pecado. Esses são efeitos da culpa na vida, é pecado sobre pecado. É um pecado tentando tapar um buraco que o outro fez, sabe? É um prazer para tentar sufocar a angústia que o pecado anterior causou. E isso vai virando uma bola de neve na vida da pessoa. Vai descontrolando todo, desajustando tudo. Então ele diz: eu vou ficar sem filhos, então eu vou mentir para ela. Veja, o nobre príncipe Judá, filho primogênito nesse momento de Jacó, resolve mentir para sua nora. Ele diz para ela: minha filha, vai viver na casa do seu pai como viúva, porque esse menino aqui é muito novinho ainda. Quando ele for jovem o suficiente, ou homem suficiente, eu entrego para você. Mas o plano dele era jamais entregar um filho para ela. Bom, diz o texto que ela foi viver com seus pais, e Judá foi tocar a sua vida, e a sua esposa cananita faleceu. E Judá acrescenta mais um outro pecado à sua coleção pecaminosa e infernal. Quando a sua esposa falece, ele resolve, juntamente com seu amigo cananita, ir a uma festa carnavalesca dos tempos bíblicos. Você sabe que o carnaval não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. O carnaval remete às festas ou os festivais agrícolas e pastoris do mundo antigo. E havia uma espécie de carnaval no mundo cananita chamado Festa da Tosquia, que era quando os fazendeiros da época se uniam numa festa orgíaca para clamar aos seus deuses, pela prosperidade do seu rebanho. Então, Judá e seu amigo cananita resolvem ir ao carnaval, Festa da Tosquia, carnaval fora de época, Festa da Tosquia, para se divertirem com os prazeres ímpios e clamar bênçãos de divindades diabólicas. Que buraco profundo a culpa pecaminosa estava jogando o nobre príncipe Judá. Você está entendendo o que é que o pecado faz com você? Às vezes a gente vê por aí jovens adventistas nascidos nessa igreja, que abandonam os caminhos de Deus e vão se aprofundar na lama podre do pecado. Vão fazer coisas inimagináveis, vão mais longe do que os próprios não cristãos. Vão experimentando tudo aquilo que o mundo vai oferecendo: droga, sexo ilícito, crime, violência. Gente que nasceu para brilhar no reino de Deus, crianças que foram dedicadas no altar do Senhor por pastores, para quem ou para as quais foram feitas orações, crianças para as quais foram feitas orações de dedicação, esperança do futuro da igreja, futuros pastores, esposas de pastores, missionários, mas porque cederam às tentações pecaminosas e abriram portas para Satanás fazer sua obra terrível
de culpa, abandonam a Deus e se aprofundam ainda mais no lodo pecaminoso, porque não aguentam ouvir a voz da acusação satânica. Meus irmãos, Satanás é um acusador terrível, mas ele é mentiroso. É verdade que nós somos pecadores, é verdade que nós pecamos contra Deus e maltratamos o Senhor, abandonamos o seu caminho, somos infiéis à sua lei, mas isso não quer dizer que não exista esperança para nós. Enquanto a porta da graça estiver aberta no santuário celestial, há esperança para todo pecador, inclusive para você que abandonou os caminhos de Deus, inclusive para você que acha que foi longe demais, inclusive para você que está acreditando na mentira satânica de que não há mais chance para você. Eu creio no Deus da segunda chance. O Senhor Jesus Cristo veio aqui a este lugar nessa noite, o Espírito Santo está falando a você aí na sua casa, ou onde você estiver, de que há esperança para você, de que Deus deseja salvar a sua vida. O apelo do Espírito Santo é que você se jogue nos braços do Pai e abandone o pecado, porque esse mundo não tem satisfação plena para ninguém, só em Cristo você tem a paz verdadeira. Mas veja, o que o pecado faz com um homem que resolve se afastar, ou com uma pessoa que resolve se afastar dos caminhos de Deus. Movido pelo sentimento de culpa, Judá vai acumulando lixo de pecado na vida, e o nobre príncipe, filho de Jacó, agora se dirige à festa da tosquia, que é um carnaval. Avisaram para a nora de Judá, a viúva negra Tamar, de que seu sogro ia passar por ali. E ela já estava há muito tempo esperando pelo filho, que já tinha ficado rapazinho, que poderia se casar com ela. E Judá, impiamente, injustamente, opressivamente, seguindo os valores podres desse mundo, resolve sonegar um direito de uma viúva. Naquele tempo, se tornar viúva significava perder tudo. E Judá resolve ser mau, cruel, maquiavélico com ela. Então ela fica sabendo que ele ia passar pela cidade dela para ir para a festa. Então sabe o que ela fez? Ela tirou as suas vestes de viúva. Hoje as viúvas, hoje não, né? Mas houve um tempo que as viúvas usavam roupas pretas, né? Vamos imaginar que as vestes de viúva fossem roupas pretas também. Ela resolveu tirar aquelas roupas pretas, e diz o texto que ela se vestiu com um véu. E não é de hoje que as noivas se vestem com véus. Ela colocou um véu e foi se sentar à beira do caminho onde o seu sogro ia passar. Qual era o sinal que ela estava dando para ele? Estou vestida com o véu porque eu quero me casar. O Senhor prometeu que o Senhor ia me dar um marido. Eu fui casado com seus filhos, eles morreram, e é meu direito me casar com seu terceiro filho. Mas o Senhor não quer me dar então a noivinha de Israel? De Israel não, porque ela era uma cananita. Foi se sentar na beira do caminho, igual algumas mocinhas de hoje, né? Doida para casar. É bonito querer casar, é lindo isso. E estava lá ela vestida de noiva, para dizer: ô meu sogro, cadê meu marido? Mas enquanto o ímpio Judá passava por aquela estrada, ele olhou a noivinha e viu uma prostituta. Você entende o que o pecado e a culpa fazem com os olhos de uma pessoa? Distorcem a realidade, fazem as pessoas enxergar pecado em virtude, fazem enxergar vício em virtude, fazem enxergar pecado em bênção, fazem enxergar impureza em pureza. Ele olhou para a noiva, vestida de um véu, e imaginou que ela fosse uma prostituta. Provavelmente embriagado, não reconheceu a sua nora. Veja, olha só, como que ele vai acrescentando pecados. Provavelmente embriagado, não reconhece sua nora, e faz uma proposta indecente para ela. Trata-a como uma prostituta, e diz: quero me deitar com você. O ímpio Judá, com os olhos
com os olhos suspirando lascívia. Olhos suspirando, né? Estou misturando até os sentidos. Olhos suspirando lascívia. Enxerga uma prostituta em uma moça e uma viúva que pede para se casar. Não sabemos o motivo, mas ela resolve seguir o plano dele. Ela diz: tudo bem, o que você vai me pagar? Ele disse para ela: eu vou te dar um cabrito. De novo entra o cabrito, um animal sacrificial. Os patriarcas eram fazendeiros e criavam gado, cabritos e ovelhas, para oferecerem como sacrifícios de louvor a Deus. E Judá agora está disposto a oferecer um cabrito como oferta para o Deus do sexo ilícito e do pecado. Estava disposto a oferecer no altar da imundícia e da indecência um animal que poderia ter sido sacrificado como símbolo de Cristo que viria como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bom, mas ele não estava com o cabrito ali, então ela diz: como é que eu sei que você vai me dar o cabrito? Ela é uma boa negociante, ela não quer tomar um calote, ela sabe com quem ela está lidando com um homem que já mentiu para ela, ela sabe quem é ele, embora ele não saiba quem é ela. Então ela diz: como é que você vai me provar que eu vou receber esse... Assina uma nota promissória aqui. Sabe qual é a nota promissória que ele assinou? Ele entregou para ela o cajado dele, entregou para ela o anel que ele usava e o cordão que ele usava para envolver esse anel, para segurar esse anel. Essas três coisas, o cajado, o anel e o cordão, representavam a dignidade principesca de Judá. Veja o que o pecado e a consequente culpa fazem com o homem: tiram a vergonha, tiram a dignidade. O pecado é para isso, meu querido. Não é, eu repito, não é para te dar prazer que o diabo te oferece tentações, é para te humilhar, é para tirar a sua dignidade. Ele entregou seu cajado, símbolo de sua realeza, símbolo de sua primogenitura, por assim dizer, e o seu anel com o qual ele negociava e dizia: eu sou Judá. O anel era importante para isso, entregou tudo nas mãos de uma suposta prostituta. Veja o que o diabo faz. É isso que ele faz com pais de família que são seduzidos pela tentação demoníaca do sexo ilícito. Quando eles veem uma propaganda sensual em formato de sexo oposto, eles estão dispostos a entregar o seu caráter, a felicidade dos seus filhos, a alegria de viver em paz com Deus e com a sua esposa, por minutos transitórios de prazer ilícito, para depois acumular culpa, vergonha, para ter a perda da família, em muitos casos. O mesmo acontece com esposas que traem seus maridos e trocam a alegria de viver em paz com Deus e com sua família, e de criar filhos felizes e plenos, porque não conseguiram controlar suas paixões, e não conseguem controlar porque vivem num ciclo vicioso de pecado, pecado que rebate as consequências de outro, e vão vivendo nessa bola de neve, nas mãos do inimigo sagaz e voraz, que é o diabo. Você está entendendo o que o diabo faz com as pessoas? Ele quer afastar de Deus, para tirar tudo. Judá entregou seu cajado, seu anel e seu cordão, símbolos de sua dignidade, nas mãos de uma suposta prostituta. Bom, não sei se você conhece essa história, para mim ela é uma das mais belas histórias da Bíblia. E diz o texto que eles tiveram aquele enlace iníquo de ambos os lados,
e que 3 meses depois apareceu o resultado. Mandaram falar para Judá, que era o chefe do clã, né? Aliás, que era o chefe da tribo ali. Judá era um príncipe, um grande homem, um grande negociador. Onde ele chega, ele domina. Ele já estava dominando ali a região. E falaram: Judá, tem uma notícia boa para você, não tem a viúva negra? Aquela sua nora que mata todos os seus filhos, ou que, não é que ela mata, né? Que os seus filhos morrem na mão dela e que você tinha que entregar o menino para ela. Judá, seus problemas acabaram, Judá. A sua nora engravidou, e se ela engravidou e não tem marido, é porque adulterou, e você sabe, se adulterou, tem que morrer. Então Judá acumula mais um outro pecado, né? No alto de um moralismo religioso e comportamental, ele diz: traga a bruxa que nós vamos queimá-la, vamos queimar a pecadora no arraial, vamos tirar o pecado do arraial. E ela disse: tudo bem, pode me queimar, fala para o meu sogro que pode me queimar, mas eu quero que ele saiba quem é o pai da criança que eu estou esperando. Diga para ele que o pai da criança que eu estou esperando é o dono desse cajado, desse anel e desse cordão. E a notícia chegou para Judá, e quando a notícia chegou, a ficha caiu. Usando um ditado antigo, né? A ficha caiu. E ele disse: ela é mais justa do que eu. E nunca mais conheceu sexualmente a sua nora, diz o texto bíblico. Que final, hein? Que final triste para o nobre filho de Jacó. Vergonha. Bom, era para morrer os dois, mas você sabe como é, né? Judá era rico, era poderoso, era líder. Então, não morre ela, não morre ele, fica tudo certo. E assim caminha a humanidade e a injustiça prevalece. No entanto, Tamar, como eu disse, está grávida e está viva. Então, 9 meses se passam e chega a hora da nora e esposa de Judá. Olha que emaranhado, que situação mais estranha. O homem tem filhos da sua nora para nascer. Chega o dia das crianças nascerem. As crianças, porque a exemplo das matriarcas do Gênesis, Tamar também está grávida de gêmeos. E quando uma matriarca está grávida de gêmeos, o dilema aparece: qual dos dois vai ser? Responde aí na sua casa. Quando a matriarca do Gênesis está grávida, vem o dilema. E qual é o dilema? Qual dos dois vai ser o primogênito? Então, quando os gêmeos estão nascendo, tem ali a fiscalização para saber qual dos dois que vai nascer primeiro. Porque quem nascer primeiro dos dois vai herdar a primogenitura, porque se lembre, nesse momento aqui, Judá é o filho primogênito de Jacó. Lembre-se, Rúben perdeu esse direito, Simeão e Levi também perderam, e José, a quem Jacó desejava dar a primogenitura, estava supostamente morto. Então sobrou o 4º filho de Lia, que é quem? Judá. Então Judá agora tem filhos com Tamar. E quem dos dois vai ser o primogênito? Então, o parto de uma matriarca não é só o nascimento de uma criança. O parto de uma matriarca é quase que um ritual religioso para evidenciar quem vai ser o depositário da semente que vai salvar o mundo. E está lá Tamar para ter seus filhos. E a descrição dessa cena é extraordinária. É extraordinária. Veja como Deus é especialista em pregar o evangelho em situações insólitas. Está lá Tamar para dar à luz. Eu imagino Judá perto da tenda, os gritos, a dor de parto, a parteira, a tenda em que vai nascer,
os rebanhos, as pessoas, todas esperando para saber quem são os filhos, para ver o rostinho dos bebês, para ouvir o choro deles. E diz o texto que no momento em que ela vai dar à luz, o primeiro filho coloca o bracinho para o lado de fora. Eu não sei como é que isso pode acontecer. Eu não entendo de obstetrícia, nem nada disso. Mas o texto diz que o menininho botou o bracinho para o lado de fora. Então, se botou o bracinho para o lado de fora, ele é o primogênito. Sabe o que fizeram antes que ele recolhesse o braço? Foram lá e botaram um fio, diz a Bíblia que um fio encarnado no braço dele para dizer, esse é o primogênito. Mas o menino puxou o braço para dentro da mãe. Gente, eu não sou especialista em medicina, eu disse para vocês, mas o útero é um negócio pequeno e apertado. Não tem pista de 2 faixas, é uma faixa só. Vai sair um e depois sai o outro. O bichinho botou a mão para dentro. O nome desse é Zera, o que nasceu primeiro, o que nasceria primeiro. No entanto, o texto bíblico diz que o que estava atrás da fila pulou na frente do segundo, do primeiro. Como é que pode isso, pastor Gil? Você é um homem experiente. Como é que o menino que estava atrás pulou na frente e nasceu antes daquele que tinha botado o bracinho para fora? E provavelmente Judá assistiu essa cena, ou então a parteira contou para ele o que aconteceu. E diz o texto que quando Judá soube e percebeu o que aconteceu, ele diz o seguinte, versículo 29 do capítulo 38, falando para o segundo filho, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse à parteira, como você rompeu a saída? Como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, ele chamado Zera. Como você rompeu uma saída? Perguntaram para o menino, como é que você achou uma brecha para sair? Não tinha espaço. Você estava fadado a ser o segundo, mas você, de uma maneira inexplicável, que ninguém pode entender, rompeu, achou um lugar e saiu primeiro. Como é que isso pode acontecer? Como que isso aconteceu? Explica para nós. Então seu nome vai ser Pérez, porque Pérez significa aquele que rompe, aquele que dinamita, aquele que abre buracos, aquele que abre portas onde não existem, e abre e passa. Sabe, meus irmãos, a próxima vez que o texto bíblico vai falar de Judá, lá em Gênesis 42 em diante, vai apresentar um homem completamente transformado pela graça de Deus. E se a próxima vez que Judá aparece, é depois desse episódio do nascimento do seu filho, Pérez, que rompeu um caminho no meio do nada para nascer em primeiro, antes daquele que estava na frente, significa que foi nesse momento, no nascimento de seu filho Pérez, que o milagre da conversão e que o perdão do pecado, ou dos pecados, brilhou no coração e na mente de Judá. Deus tem 1000 maneiras de pregar o evangelho para quem Ele ama e para os seus filhos. E eu estou convencido que Ele usou um parto para mostrar para Judá que não existem muros suficientemente fortes e altos que possam separar seus filhos do amor dele. O pecado pode erigir montanhas aparentemente intransponíveis para nos separar de Deus, mas Deus é aquele que rompe as barreiras, dinamita as paredes do pecado para que nós possamos nos reencontrar com Jesus. Ah, meus queridos amigos, onde o pecado tem levado você? Se o diabo está claustrofobicamente tratando você, sufocando sua vida espiritual, impedindo você de respirar o ar puro da graça divina e tirando dos seus olhos a visão maravilhosa da graça de Deus que brilha nas janelas e nas frestas de salvação que Deus abre no caminho,
Ah, meu querido amigo, ouça hoje a voz de Deus e veja Deus dinamitar as paredes do pecado que afastam você dele ou que pretendem afastar você dele. Não existe nada que pode separar alguém do amor de Deus. Nada. O pecado nos separa, mas para o pecado existe solução, e a solução se chama arrependimento, e a solução se chama perdão, e a solução se chama confissão, e a solução se chama graça. Não existe longe demais para Deus, e eu vim aqui esta noite em nome de Jesus para dizer isso para você. Se o diabo está insistentemente dizendo para você que não há mais solução para a sua vida, que você foi longe demais, e que para você agora só resta aproveitar os prazeres da vida, porque não tem uma vida por vir para você, saiba que isso é uma mentira deslavada do inimigo de Deus. Existe esperança. Se o diabo está dizendo para você nessa noite que não existe mais solução para o seu filho, que se afundou no mundo das drogas, e que não dá mais, que você não precisa mais orar por ele, porque ele foi longe demais, não existe parede, não existe muro que seja suficientemente forte para resistir à dinamite do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, e lá ele usa a palavra dinamis, da qual deriva dinamite, porque Deus é o dinamitador de culpas e pecados, para que o reencontro com Ele seja possível. Ah, meus irmãos, ah, meu querido, ah, minha querida, deixa Deus dinamitar o pecado em sua vida e corre para os braços de amor do Pai. Ele te espera, Ele te ama, Ele te dá sempre mais uma chance, enquanto a porta da graça está aberta. Sabe? Um dia Jacó, o pai de Judá, estava velhinho, e ele reuniu seus filhos, e ele deu uma bênção a cada um deles. Lá no capítulo 49 de Gênesis, ele disse, quando chegou a vez de Judá, ele disse: Judá, você é um leãozinho. E é daí que surgiu a expressão o leão da tribo de Judá, para se referir ao Messias, que vem como descendente de Judá. E Jacó diz ainda mais para Judá: o cetro jamais se apartará de você. O cetro é a liderança real, ou seja, você é meu primogênito, meu filho. A despeito dos caminhos longe demais aparentemente que você andou, você é meu primogênito, e o Messias, Siló, vem de você. Veja o que Deus faz, Ele reconstrói histórias aparentemente sem solução, histórias perdidas. Ele edita a nossa vida, a narrativa de nossa vida, e coloca um final feliz. Isso para aqueles que permitem que Deus dinamite as paredes do pecado. Pérez nasceu. Pérez é aquele que rompe e clareou a mente de Judá com uma explosão de evangelho e de graça. Isso é salvação. Eu vou terminar com Apocalipse capítulo 5. Não precisa abrir, eu vou contar para você, depois você lê. Milênios depois dessa história, todo mundo já tinha morrido. O apóstolo João estava em visão no santuário celestial. E diz o texto bíblico que lá no templo de Deus, no Santíssimo, estava um livro fechado por dentro e por fora. Naquele livro estão escritos os nomes daqueles que estarão no céu um dia com Cristo. Mas as pessoas só estarão no céu um dia com Cristo se aquele livro for aberto. Mas diz o texto que o livro estava fechado, selado, por dentro e por fora. E é por isso que o apóstolo João estava chorando desesperadamente. Ele entendeu
que se aquele livro permanecesse fechado, claustrofobicamente fechado, não haveria salvação nem para ele, nem para ninguém. Então alguém se dirigiu a João e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele vai romper, Pérez, ele vai romper os selos, e a salvação vai acontecer. O leão da tribo de Judá venceu, para quê? Para romper. Jesus rompeu o inferno, a prisão infernal satânica, e abriu as portas para salvar você, para livrar você, para que você tenha direito a viver, para devolver o brilho nos seus olhos, para devolver seus sonhos, para devolver sua dignidade, para devolver sua família, para devolver sua paz, para devolver seus dons espirituais, para colocar um chamado, uma vocação santa no seu coração. Você que achou que foi longe demais, eu estou dizendo em nome de Cristo: o Cordeiro venceu para dinamitar os muros do inferno, onde você estava preso, para que você viva feliz e para sempre. Então, vem para Jesus. É uma decisão, é uma escolha. Jesus dinamitou para você sair. Depois da dinamite chamada Pérez, aquele que rompe, Judá se torna um homem justo, santo, que reproduz o caráter de Cristo, está disposto a ficar no lugar do condenado Benjamim para salvar a vida de seu irmão. Esse é o efeito da dinamite de Cristo no coração de uma pessoa arrependida. É isso que Cristo convida você nessa noite. Você que acha que foi longe demais, vem para Jesus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu estou falando para pessoas que precisam passar pelas águas mais uma vez, que precisam ser rebatizadas. Hoje é o dia que Jesus está chamando você, porque Ele avisou você que dinamitou as paredes que te separam dEle. Eu estou falando para pessoas que precisam passar pelas águas, porque se reconheceram como pecadoras, e que precisam ter seu nome escrito naquele livro que foi dinamitado, cujos selos foram rompidos e dinamitados no céu. Que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá venceu. O que você vai fazer aí? Você vai ficar esperando o que mais? Por que você não cai de joelhos agora na sala da sua casa ou no seu quarto onde você está e chora as lágrimas de arrependimento diante de Deus e confessa seu pecado e passa pela porta da salvação que Deus rompeu para você nessa noite? Por que ficar atrás de muros imaginários que o diabo pinta diante de você? Eles não existem. As tentações acusatórias de Satanás são monstros de fumaça. Elas não existem, porque o leão da tribo de Judá venceu e rompeu os selos. Pérez nasceu para mostrar que existe uma chance para aqueles que não têm chance, que existe esperança para aqueles que perderam esperança, que existe luz para aqueles que perderam o brilho nos olhos. Vem para Jesus. Deixa Jesus te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu vou chamar a Ariane para cantar aqui, a minha esposa querida. Pode vir, Ana, também, se você quiser, a minha filhinha. Vem, porque a minha equipe missionária está aqui, em nome de Cristo, para dizer para você que existe mais uma chance, uma oportunidade de salvação. Aceite a Cristo antes que seja tarde demais. Os muros foram rompidos. É tempo de sair e encontrar Jesus e receber a salvação que nos foi oferecida
gratuitamente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém, Senhor. O nome de Deus. Você quer viver? Ele é o pão. Você quer ter uma nova chance? Ele é a sua chance. Jesus é a tua cura. É o teu libertador. Hoje é o dia da salvação. É o dia da tua decisão. Não fique aí parado. Se você estivesse aqui nesta igreja, eu ia te convidar para vir aqui à frente, porque eu ia fazer uma oração por você. A oração da sua decisão.
Se você estivesse aqui e dissesse: eu quero ser batizado em nome de Jesus, há tanque, há água aqui, você seria batizado. Mas você não está aqui, mas você está aí, o Espírito Santo de Deus está aí, convidando você. É hoje, não é ontem, não é amanhã, é agora. Jesus dinamitou, o leão da tribo da tribo de Judá, dinamitou os muros do pecado, para te ver feliz, para te salvar. Receba essa bênção de Jesus hoje, e venha ser feliz. Eu quero ver sua decisão. Escreve aí, é a única maneira de eu ver que você aceitou a Cristo. Eu quero ver o efeito do trabalho do Espírito Santo hoje nesse lugar. Escreve aí: eu quero ser batizado. Ou então: eu quero ser rebatizado, eu quero ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque Jesus dinamitou as paredes do pecado para me ver feliz, para me ver salvo. Se você mora aqui nessa região em São Paulo, nós vamos estar aqui todas as noites, e nós queremos fazer batismos aqui. Vem aqui. Jesus teve coragem de dinamitar o pecado para te ver feliz. Tenha coragem de vir aqui. Nós não podemos aglomerar aqui, mas se você vier aqui em nome de Cristo realmente decidido, você será batizado. Estaremos aqui todas as noites nessa semana, a partir das 20 horas, e no sábado pela manhã a partir das 9, porque Jesus, o leão da tribo de Judá, dinamitou o pecado para salvar seus filhos. Vem para Cristo. Hoje é o dia da salvação. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho da graça dinamitadora de Jesus Cristo, que nos tirou dos domínios satânicos do pecado e nos deu liberdade, que abriu um caminho onde não havia caminho, que nos fez respirar o ar puro celestial, quando nós estávamos claustrofobicamente perdidos, atrás das paredes úmidas, escuras e fechadas do inferno. Obrigado, Cristo. Obrigado, Cristo. Graças te damos, ó nosso Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e o domínio pelos séculos e séculos, porque tu és Deus, porque teu Filho rompeste os selos do livro e escreveste o nosso nome ali. Glórias e glórias e glórias a Deus. Senhor, receba a decisão dessas pessoas que estão assistindo essa pregação, de um imperfeito pregador, de um pecador, mas que resolveu se colocar nas tuas mãos para falar daquilo que aconteceu na própria vida, porque um dia tu dinamitastes as paredes do pecado em minha existência e me deste liberdade. É por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu posso falar com tanta ousadia, porque eu sei o que Jesus Cristo fez em minha vida, e eu sei o que Ele pode fazer na vida de quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Então, Senhor, dinamita a dúvida, o medo, a angústia, a solidão, o pecado, o que quer que seja que o diabo esteja usando, a culpa, para afastar teus filhos de ti, e traz seus filhos para cá. Nós clamamos essas bênçãos, não porque as merecemos, mas porque o leão da tribo de Judá venceu e rompeu os selos, e é em nome dele que nós te oramos. Amém.